Tudo começa com uma história que roda por aí sobre umas crianças de olhos totalmente pretos, que seriam seres sobrenaturais com aparência de criança. Muita gente acha que é só lenda, mas tem quem jure que essas criaturas são reais. Numa noite qualquer, perto de um lago, estava rolando uma festa de formatura com a galera toda animada. No meio dessa festa, Carly, uma das formandas, batia um papo com Luke, um colega por quem ela tinha uma queda, mas que nunca tinha aberto o jogo sobre o que sentia. Enquanto eles conversavam, uns caras estranhos surgiram do nada, pedindo para entrar na festa. Carly e Luke ficaram com a pulga atrás da orelha e tentaram dar um fora neles, mas os caras insistiram. Quando Luke tentou encarar, acabou levando a pior e caiu. Carly não pensou duas vezes e correu para longe. Quando achou que estava a uma distância segura, ela tentou ligar para o pai, mas o celular não colaborava. E não deu outra. Os homens misteriosos alcançaram Carly também. Assim, Carly e Luke sumiram sem deixar rastro. No dia seguinte, numa casa tranquila, Emily Spark, uma menina que não era exatamente a mais popular da escola, começava seu dia. Depois de tomar café, foi para a escola com o pai. Lá, ela era meio que deixada de lado pela turminha, exceto por algumas almas caridosas. Numa ida à loja de cassetes, Emily pegou algo que chamou sua atenção e depois foi encontrar com Christopher, o único amigo de verdade que ela tinha. Christopher era o tipo de amigo para todas as horas e estava ajudando Emily a se preparar para uma competição. Eles estavam mexendo no computador quando, de repente, a tela mostrou algo bizarro e o quarto tremeu todo, parecendo um terremoto. No meio da confusão, a garagem se abre e Jessie, a irmã de Christopher, aparece com o carro. Depois desse rolê todo, Emily se despede e volta para casa. Chegando em casa, Emily vê no noticiário que tem gente sumindo na floresta. E não é que a campainha toca? Quando ela vai ver quem é, dá de cara com os mesmos caras sinistros da floresta. Com o coração na mão, Emily fecha a porta na cara deles. Sozinha em casa, ela liga para a polícia enquanto os homens tentam arrombar a entrada. A situação fica tensa. Um deles quebra o teto de vidro do banheiro onde ela se escondeu. Emily corre para a rua, e por sorte a polícia chega a tempo de encontrá-la, mas os caras de olhos pretos já tinham sumido. Os policiais fazem uma vistoria na casa, não acham ninguém e pedem a descrição dos intrusos para Emily, que lembra de um detalhe arrepiante. Os homens tinham olhos completamente pretos. A polícia deu um toque no pai da Emily, o Mark, achando que a menina estava viajando na maionese com aquela história dos homens de olhos pretos. O pai, claro, ficou do lado da filha. Não comprou essa ideia de alucinação, não. Mas quando a polícia checou a casa, o tal teto de vidro estava intacto, sem sinal de arrombamento ou sangue. Mark ficou assustado com essa história. No outro dia, a vida seguiu e Emily foi curtir na casa do Christopher. O moleque estava lá, tentando fazer uma pipoca com um exagero de manteiga no micro-ondas. Emily até deu um toque nele, mas o Christopher estava nem aí. Enquanto isso, Emily bateu um papo com a mãe dele, que foi super de boa sobre o ocorrido da noite anterior. Aí, a Jessie, irmã do Christopher, chamou Emily para se arrumar para uma festa e prometeu que valeria a pena. Christopher, largado, ficou na dele comendo a pipoca que não tava essas coisas. Acabou que o menino passou mal e vomitou. Enquanto isso, Jessie tentava convencer Emily a ir na festa com ela, prometendo que seria uma noite diferente, longe da galera que vivia pegando no pé dela. Emily, meio relutante, acabou topando depois de saber que o namorado da Jessie estava organizando. Chegando lá, Jessie fez as honras, apresentando Emily para o Toby e dizendo que ela era quase uma irmã para ela. Até aí, tudo tranquilo. Mas aí apareceu a Scarlett, irmã do Toby, que fez aquela cara de surpresa ao ver a Emily. A Scarlett, toda doce na frente dos outros, chamou a Emily para se juntar a um grupinho que estava jogando na sala. Não demorou muito para começarem as provocações, e a Emily, que não é de levar desaforo para casa, jogou água nas meninas e caiu fora. Do lado de fora, Emily deu de cara com um senhor varrendo, e por algum motivo aquilo a deixou assustada, e ela saiu vazada. Enquanto isso, no banheiro da festa, a Bianca tentava se limpar depois do banho de água que levou da Emily. Foi aí que a luz apagou e ela viu uma sombra. Pensando que era brincadeira de alguém, ela pediu para ligarem a luz de novo,
mas só veio um pedido estranho de permissão para entrar. Will he let us in? Brandon? Bianca, já irritada, achando que era brincadeira de algum amigo, mandou logo uns elogios carinhosos para a mãe dele. Quando saiu, não tinha ninguém, só os tais homens de olhos pretos pedindo, de novo, permissão para entrar. Ela, achando que era zoeira, mandou eles vazarem, mas a situação ficou tensa. Emily, enquanto isso, estava falando com um psicólogo, tentando botar a cabeça no lugar depois de toda essa confusão. Na escola, ela viu a Scarlett e a Ivy aos prantos, com a polícia mexendo em tudo. Parecia que a história dos homens de olhos pretos não era tão viagem assim. Emily deu um pulo até o Sr. Ju, o professor dela, que logo soltou a bomba. Bianca, uma colega, tinha evaporado na festa de sábado. Emily comentou que também estava por lá, mas não até tarde. A conversa tomou outro rumo quando o Sr. Ju quis saber do projeto de Emily, que, meio ansiosa, disse que estava quase lá, mas batia aquela insegurança de não dar certo junto com o Christopher. O professor, tentando dar uma levantada no astral dela, falou que errar faz parte do caminho de quem está buscando descobertas. Em casa, no meio do preparo de um bolo com a avó, a campainha interrompeu a paz. Com o coração na mão, Emily e a avó foram ver quem era. Deram de cara com Harold, um jornalista atrás de furos sobre uma onda de sequestros na área. Ele largou a notícia que Emily estava na lista dos que tinham sumido e dado o perdido nos sequestradores. A avó, protetora, quis cortar o papo, mas Emily decidiu encarar. Harold, de olho na história, gravou cada detalhe que Emily contou sobre os homens de olhos escuros que ela afirmou nunca ter visto na cidade. Naquela noite, Emily acordou assustada com um pesadelo, tentou se acalmar e voltou a dormir. No dia seguinte, ela e Christopher pegaram firme na pesquisa, que era sobre fazer contato com algo lá fora, mas ainda sem sucesso. Emily, numa mistura de desespero e frustração, sugeriu mudar o rumo da pesquisa. Christopher, tentando manter a calma, convenceu Emily a seguir em frente, mesmo ela se sentindo balançada. Quando Emily ia saindo da casa do Christopher, rolou um barulho estranho vindo do computador dele, como se fosse um chamado do espaço. Os dois ficaram pasmos. Emily, num impulso, tentou responder e, de repente, uma voz respondeu, deixando-os mais confusos ainda. E aí, puff, as luzes se apagaram. Naquela mesma noite, Jessie, depois do trampo, se deparou com uns caras sinistros querendo entrar onde ela trabalhava. Ela tentou dizer que já tinha fechado, mas os caras insistiram e, num piscar de olhos, Jessie também sumiu. Lá na casa do Christopher, enquanto ajudavam a mãe dele a guardar as compras, surgiu o papo que Jessie ainda não tinha chegado. A mãe, preocupada, tentou ligar para ela, sem resposta. Usando um app, descobriram que o celular dela ainda estava no trabalho. A mãe, o Christopher e Emily foram até lá, mas só acharam o celular dela jogado. A mãe, desesperada, chamou a polícia, enquanto Emily tentava entender essa sequência de desaparecimentos misteriosos. Após a inesperada visita dos policiais, Christopher e Emily ficaram inquietos, temendo o que poderia vir a seguir. No dia subsequente, Emily, determinada a entender melhor os recentes acontecimentos, levou Christopher para encontrar Harold, o jornalista que estava investigando uma série de desaparecimentos misteriosos na cidade, incluindo o recente caso de Bianca. Harold compartilhou com eles uma história antiga, de cerca de 50 anos atrás, quando um número significativo de pessoas desapareceu e apenas uma retornou para contar a história, um homem chamado Frederick Monk. Frederick, junto com sua noiva, havia sido sequestrado dias antes de seu casamento, mas, de forma misteriosa, ambos foram libertados. Intrigado, Christopher questionou por que eles teriam sido soltos, e Harold sugeriu que a melhor maneira de descobrir seria conversando diretamente com Frederick. Emily, ao ouvir o nome Monk, associou-o a uma figura conhecida na cidade por sua natureza reclusa e amarga. A casa de Frederick era conhecida entre as crianças como um lugar assombrado, e era cenário de um desafio local que envolvia tocar a campainha e fugir. Harold revelou que, ao tentar entrevistar Frederick meses atrás, recebeu ameaças. Mesmo assim, movidos pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a verdade, Emily e Christopher foram até a residência de Frederick. Ao chegarem, foram envolvidos por uma atmosfera sombria.
Eles tocaram a campainha e, depois de uma breve hesitação, Frederick os atendeu. O interior da casa era tão inquietante quanto seu exterior, e eles encontraram Frederick tocando piano no andar de cima. Sem rodeios, Emily perguntou sobre o sequestro. Frederick, com relutância, decidiu que era hora de revelar sua experiência. Ele descreveu os sequestradores como seres alienígenas chamados Jovens Spar, que vinham à Terra a cada 20 anos para capturar jovens. O objetivo deles era povoar seu planeta com humanos. Frederick especulou que Emily poderia ter sido um alvo desses alienígenas, mas teve sorte de escapar. Ele explicou que os jovens Spar precisavam de permissão para entrar, uma regra de seu código, mas eles não aceitavam facilmente um não como resposta. Segundo ele, os jovens Spar estariam na Terra por mais 10 noites desde o primeiro sequestro, pensando em como poderiam proteger a si mesmos e aos outros dessa ameaça extraterrestre. A informação de que os alienígenas só ficariam na Terra por um período limitado trouxe uma urgência para suas ações. Naquela noite, enquanto tentavam assimilar as novas informações, uma sensação de responsabilidade tomou conta deles. Eles sabiam que tinham um papel crucial a desempenhar, não apenas para se proteger, mas também para alertar e proteger os outros sobre a presença e as intenções dos jovens Spar. Após a tensa despedida, Frederick entregou a Emily um apito, um meio de chamá-lo em caso de urgência. Abalados com as revelações, Emily e Christopher deixaram a casa de Frederick. De volta ao lar de Christopher, os dois jovens se embrenharam em ajustes no dispositivo alienígena, buscando captar sinais para estabelecer uma comunicação com os seres de outro mundo. No meio do processo, a energia caiu, uma interrupção que já não lhes era estranha. Eles buscaram um amplificador para fortalecer o sinal e, após alguns ajustes técnicos, restabeleceram a conexão, encontrando um alienígena identificado como Kluck. Emily, sem rodeios, indagou sobre os jovens Spar. Kluck, em resposta, instruiu Emily a usar a luz como arma contra esses seres. Armada com essa nova informação, Emily convocou seus amigos para um encontro à beira do lago, com o intuito de resgatar os desaparecidos. Lá, enquanto Christopher duvidava da presença dos demais, os amigos surgiram, unindo-se a eles na estratégia de combate. Quando os jovens Spar apareceram, o grupo utilizou lanternas para afugentá-los. No entanto, quando as luzes se extinguiram, os alienígenas retomaram a perseguição, forçando Emily e Christopher a uma fuga desesperada até a rodovia. Emily, então, teve a ideia de usar as luzes do carro para repelir os invasores. Em um momento crítico, um dos jovens Spar apagou as luzes do veículo, provocando o desaparecimento de Christopher e deixando Emily sozinha. De volta à sua residência, Emily enfrentou um interrogatório policial. As autoridades, céticas, instruíram-na a permanecer em casa, desconsiderando suas alegações sobre os alienígenas. Determinada a salvar seus amigos, Emily viu-se em uma corrida contra o tempo. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente Olhos Pretos, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora, vamos continuar. Com a ajuda de sua avó, ela escapou, dirigindo-se ao local indicado pelo mapa em seu telefone. No caminho, o Sr. Ju, preocupado com a situação de sua aluna, seguiu Emily. Juntos, eles adentraram o esconderijo alienígena, um local repleto de mistérios e perigos. Lá, encontraram os jovens sequestrados e, com a destruição de um dispositivo alienígena pelo Sr. Ju, conseguiram libertá-los. Em uma corrida contra o tempo, Emily tentou impedir que os jovens Spar enviassem as crianças ao espaço. Com a ajuda do apito de Frederick e o reforço de seus amigos munidos de lanternas, eles conseguiram repelir os alienígenas, que foram lançados de volta ao seu mundo por um portal interdimensional criado pelo Sr. Ju. Uma semana após o incidente, a cidade inteira celebrou o heroísmo de Emily e Christopher. Eles foram ovacionados por todos, um reconhecimento de sua coragem e determinação. Porém, um detalhe surpreendente veio à tona. Frederick, o enigmático homem que lhes deu o apito, era na verdade um dos jovens Spar, e é assim que o filme termina.